Olá, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus esteja presente em nossos corações. Que todos que estiverem acessando a esse vídeo possam, nesse momento, se encontrar na paz do Mestre Jesus, a paz que Ele nos disse. Eu vos dou a minha paz. Eu vos deixo a minha paz. E essa paz que eu desejo do fundo do meu coração para todos os filhos de Deus, todos os nossos irmãos. Façamos agora uma prece, que essa prece possa nos unir ao Cristo, ao Pai, que essa prece possa ser sempre um alimento para o nosso eu, nos ligando sempre aos pensamentos positivos, de amor, de paz, para com tudo e para com todos, trazendo em nós essa família universal que Jesus tanto nos exemplificou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Pai, cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Que assim seja. Pois bem, pessoal, hoje foi-me confiado, né? Eu já agradeço desde já à equipe do SELEC por essa oportunidade de estudar os ensinamentos do Mestre. Então, hoje foi solicitado para que nós reflitamos da lição que está no livro Caminho, Verdade e Vida, trazido por Chico, trazido por Emmanuel, através de Chico. E a lição que nós iremos falar hoje é a lição 70, que tem o título chamado Poderes Ocultos. Encabeçando essa lição, Emmanuel se refere a uma passagem de Marcos, que está em Marcos, capítulo 6, versículo 6, item 56, que ele diz o seguinte: e onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Essa passagem, ela se dá no Novo Testamento como as curas de Jesus, né? Eu vou relatar essa passagem do item 6, que é do item... Peraí, gente, que eu achei aqui, agora já desmarquei. Marcos 6. É porque também está em Mateus, e eu gravei aqui em Mateus. Mas vamos para Marcos. Marcos 6, 36. Que diz assim: gente, Marcos 6, 56. Que diz assim: curas de Genezaré. Curas em Genezaré. Que ele começa no item 6, 53. E ele diz o seguinte: atravessando o lago, né, de Genezaré, chegaram à terra de Genezaré e atracaram. Ao saírem do barco, imediatamente o reconheceram. Percorreram toda aquela região e começaram a transportar sobre os catres, que é aquelas camas tipo macas, né? Os que estavam mal, para onde ouviam que eles estavam,
que eles estavam. Ou seja, aqui diz, né, que onde o povo sabia onde Jesus estava, carregavam os enfermos até ele. Onde quer que eles entrassem, em aldeias, em cidades ou campos, colocavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe para que tocassem apenas na orla da sua veste. E os que a tocavam eram salvos. Então, a gente percebe aqui que o povo, ele ia em busca, né? Onde sabia que Jesus ia passar, eles levavam lá os seus enfermos. Na certeza, não era na esperança não, gente, era na certeza que Jesus ia fazer a cura de cada um. Aí ele fala aqui, né? Poderes ocultos. Nós sabemos que todos nós temos poderes ocultos. Temos esse dom de curar como Jesus tinha. A começar de quando a gente, mesmo na nossa ignorância, né, do saber, quando uma criança nossa reclama de dores abdominais ou de dor de ouvido, que a gente não tem um medicamento, a gente passa a mão ali, a gente faz uma prece, a gente roga a Deus que alivie aquela criatura e a gente consegue, com o nosso magnetismo, com os nossos fluidos, que não é visível aos olhos materiais. São poderes ocultos. E Emmanuel traz uma grande reflexão para nós, enquanto esse poder, como que a gente vai poder usar esse poder que Deus nos dá. E ele começa o seguinte: não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem de qualquer modo a aquisição de poderes ocultos que lhe confira posição e evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. Eu lendo isso aqui, eu lembrei de uma passagem que tem no livro Paulo Estevão, que tinha um feiticeiro lá, eu esqueci o nome dele, que ele tinha grandes poderes. E ele enfeitiçava o prefeito, o governador lá da época. Ele não tinha poder, ele inventava, né? Ele inventava que tinha poder. Então, ele enganava, né, o governador com suas magias. E aí chega Lucas nessa localidade, nesse local. Lucas não, chega Paulo nessa localidade e faz curas sem fazer as magias que ele fazia. Só em tocar, só em fazer uma prece. Paulo tinha esse dom também. E ele pede a Paulo, primeiro ele ficou cego, né? Também, igual Paulo ficou. E ele pede a Saulo, na época já era Paulo, ele pede a Paulo que venda, que transfira aquele poder para ele. Como é que ele tinha aquele dom? Como é que ele fazia para ter aquilo? Onde é que ele ia buscar aquelas energias para fazer o que Paulo fazia? E Paulo diz para ele que os dons de Deus não se vendem, ele não compra nada daquilo. E ele nem pede, nem faz nada. Simplesmente ele mentaliza o Pai e a coisa acontece. E nós, né? Nós, enquanto seres humanos, muitas das vezes queremos vender esse poder oculto. No Evangelho segundo o Espiritismo, deixa eu achar aqui qual é a passagem, tá, gente? Se eu achar, eu digo com precisão, senão eu vou só relatar. No Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma lição que diz que dá de graça o que de graça receberes. Né? Tem esse capítulo nos afirmando
que a gente não deve vender os dons divinos. Porque esses poderes ocultos não são coisas que a gente tem por nosso mérito. São poderes concedidos pelo Pai, que nós devemos usar da melhor forma possível. Então, nessa parte do Evangelho, que diz que dá de graça o que de graça receber, tem uma parte que fala que o magnetizador, né, que eles consideram médium de cura, pode sim vender os seus poderes, porque dá muito de si. Só que eu concordo com Kardec, né, que traz isso, lógico, quem sou eu para discordar de Kardec? Mas cobrar o quê, gente? Qual o mérito que nós temos de exercer o poder de Deus quando nós sabemos que toda uma espiritualidade, todo um movimento espiritual é feito para que nós tenhamos esse poder, para que nós possamos ter esse poder de curar alguém. Nós que estudamos a doutrina dos espíritos, nós que estamos aqui agora ouvindo essa conversa sobre poder oculto, nós sabemos que tanto Deus nos dá, como Deus tira. Quantos médiuns, através de seus poderes, quis angariar fundos para si mesmo e, de repente, não ouve nada, não sente nada. Por quê? Porque está usando o dom de Deus, o dom divino, de uma forma equivocada. Mas eu não quero aqui criticar ninguém, porque a cada um será feito conforme a sua obra, né? Cada um de nós devemos saber o que a gente faz com esse poder. E Emmanuel é muito batedor nisso, né? Muito intrínseco nisso, que esse poder oculto é um dom divino. E ele continua aqui, ó. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Veja o que Emmanuel traz para nós que trazemos esse dom. Ele traz para a gente aqui que não nos preocupemos com o que vão pensar de nós. Não nos preocupemos se vão de ganhar fama, de dizer assim, fulano é um médium, eu só quero tomar passe agora com fulano. Porque esses poderes ocultos também traz para nós a reflexão do nosso passe espírita. Então, esse poder também que nós temos, né, de aplicar um passe, de ter a certeza que naquele momento nós estamos sendo instrumento de Deus, instrumento da espiritualidade, para que tenhamos condições de ajudar o próximo, com os nossos fluidos, com os nossos pensamentos, com a força que a gente sabe que vem. Então, como é que a gente pode pensar em angariar alguma coisa, seja fama, seja dinheiro, seja o que for, por um ato desse? Quando o mérito, digamos assim, não é nosso. Lógico que a gente se esforça, lógico que ser espírita é dedicação, e ser médium é muito mais. Ser um trabalhador é muita dedicação. Mas que nós saibamos que essa dedicação é
quase que uma obrigação nossa. Eu não gosto de falar obrigação, porque eu não gosto dessa palavra. Digamos que é um mérito nosso, porque muitos querem ser instrumento e não podem. Às vezes tem alguma coisa no mundo material que impede com seus compromissos sociais, outros que não têm mais saúde para fazer tal e tal coisa. Então, se nós podemos, se nós nos comprometemos, é porque é um mérito. Se Deus nos dá condições físicas e psíquicas, principalmente, para trabalhar nesses poderes ocultos que Ele nos dá, é um mérito. Então, que nós não esperemos. Não esperemos votos de congratulações. Não esperemos fogos de agradecimentos, porque a gente faz algo. Principalmente algo dentro desse poder oculto. Como ele diz aqui, né? O anseio de melhorar-se. Né? Mas esse melhorar-se, a gente não leva para o melhorar espiritual. A gente leva o que ele fala aqui, ó. Preocupação de notoriedade. Devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Devemos ser cautelosos. Quantos espíritos que querem ver a nossa queda não vão nos obsidiar para que nós usemos de vaidade, de orgulho, por poder fazer essas coisas. A gente deve muito refletir nisso. Ainda aqui, o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ainda aqui. A gente vê que, quando ele encabeçou o texto, né, com essa passagem de Marcos, que também está em Mateus, ele diz o seguinte: bastava que ele tocasse as vestes. A gente lembra também da passagem da esmorraíça, que sangrava por longo tempo, né, que no Novo Testamento fala 12 anos. Só que a gente não pode levar ao pé da letra esses 12 anos, porque o calendário era contado de forma diferente da que é hoje. Mas digamos que ela sangrava há um bom tempo. E ela já não tinha mais o que fazer com aquele sangue, não sabia mais como estancar aquilo. E ela sabia que Jesus ia passar por ali, e ela se prostrou ali na estrada, perto onde Jesus passou, e simplesmente tocou-lhe o manto, as suas vestes. E dali ela sentiu na hora o sangramento estancar. E Jesus também sentiu na hora o que ocorreu. Se alguém me tocou, porque uma virtude saiu de mim. Quer dizer, ele foi o exemplo maior desses poderes ocultos. Ele não precisava pegar aquela lama, colocar na vista do cego, para que ele visse. Não precisava molhar o dedo com saliva para curar. Ele não precisava nada disso, mas nós, seres humanos, ainda incrédulos nos seus poderes, precisamos dessa materialidade. Somos ainda feito Tomé, que disse só vendo para crer. Quando Jesus veio nos exemplificar, e ele não mente. Eu não vou dizer que ele não mentiu, não. Ele não mente. Então, ou a gente crê, ou a gente não crê. E ele disse: podeis fazer igual, se tiveres vontade. Mas Jesus também nunca se glorificou por fazer. Se a gente pensar, se a gente lembrar direitinho, ele sempre disse: bom é o Pai. E ele sempre disse também: a tua fé te curou. Ele não dizia curador, ele não dizia que curava ninguém. Ele dizia: a tua fé te curou.
Então, esses poderes ocultos, ele traz um método de trabalho que a gente não tem nem ideia o que acontece naquele momento. Mas a nossa força de vontade, o nosso pensamento positivo no Cristo, a certeza que a gente está ali trabalhando no bem, se a gente tiver mesmo essa profundidade de conhecimento nas coisas que nós fazemos, a gente consegue ajudar o nosso irmão. Curar a matéria, talvez não, nem sempre. Mas fortalecer aquela criatura para passar por aquele sofrimento. Então, essa exemplificação de Jesus, né, com todos, com a Raíssa, com todos que ele curou, é para nos fortalecer. É para nos dizer, tu pode. Agora nada é teu. Nada é nosso, né? Aquela música do padre Fábio já diz, tudo é do Pai. E quanto mais a gente se glorificar, que faz e acontece, gente, perdeu o mérito. Perdeu o objetivo. Que o objetivo não é notoriedade. O objetivo é trabalho, é ação. E Emmanuel continua aqui dizendo o seguinte: ninguém reuniu sobre a Terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Ninguém tem mais poderes que Jesus. Ninguém, ele diz aqui, ninguém. Não é Sandra que está dizendo, não, é Emmanuel. Então, quem de nós pode abrir a boca para dizer, eu curei fulano? Quando nem ele dizia. Que foi o homem mais poderoso, magneticamente falando, mais poderoso de seus poderes ocultos, não dizia que curava? Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. É muito forte, né? É muito forte. Eu não conheço aqui na Terra um ser humano que tenha feito algum paralítico andar. Eu estava estudando e tinha uma charge, né, espírita, até engraçada, que dizia assim: hoje eu vou curar, traga aí um cego, não, traga um paralítico e um gago. Aí veio, né, paralítico e o gago para frente para o curador fazer aquele trabalho. Aí ele disse: agora, solta a muleta, você, gago, fale. Aí o gago fazia assim, o aleijado, aiu. Quer dizer, é ilusão, gente, a gente achar que vai fazer um paralítico andar. Porque a ciência está aí para provar o que é reversível e o que não é. Se a ciência diz que aquela pessoa tem deficiência definitiva, como que a gente vai conseguir fazer aquela criatura andar? Pode acontecer, Sandra? Eu não vi ainda. Eu não vi ainda um paralítico andar através de um passe magnético. Um paralítico, viu, gente? Eu não estou dizendo a pessoa que está lesionado, sofreu um acidente, está com a perna machucada, que aquele osso não possa se reconstituir. Não, estou dizendo um paralítico, como Jesus fez. Um cego, cego de tudo mesmo, não enxergava nada. E Jesus deu-lhe a visão. Se a gente consegue, eu desconheço. Eu desconheço. Mas é como eu falei, a gente pode, com os nossos fluidos, com nossos poderes ocultos, suavizar a dor do outro. E até fazer coisas que a gente nem imaginava que poderia.
Nós temos exemplos, né, dentro do trabalho de magnetismo, de passe, de pessoas que estavam prestes a fazer uma cirurgia e, de repente, aquela enfermidade desapareceu. Eu tenho uma lição que foi uma grande lição para mim. Uma pessoa que era do meu convívio, ela estava com uma grave crise renal. Grave mesmo. Na época eu não conhecia magnetismo, eu trabalhava pouquíssimo com passe de cabine, mas eu não tinha a noção do poder que nós temos nas nossas mãos. E ela foi fazer um tratamento numa casa espiritual. Ela tinha, gente, o raio-x, as ultrações de cálculo renal grande. Já tinha ido para o bloco cirúrgico 2 vezes. E a primeira vez, a pressão dela foi lá para cima, o médico suspendeu. A segunda vez, quando ela chegou para se internar, que o médico olhou os exames, ela estava com anemia. Ela não fez a cirurgia. E ela foi fazer esse tratamento. Então, depois que ela fez esse tratamento, ela renovou os exames. Eu levei para um médico que é do meu conhecimento. Mostrei para ele os dois exames. Ele disse, Sandra, esse exame não é dessa pessoa agora. Eu disse, doutor. Ele disse, não pode. Como é que pode? Um cálculo desse tamanho sumir assim. Porque aqui está, por esse exame atual, ela não tem indício de cirurgia. Então, esse cálculo não tem assumido ser uma cirurgia. Eu disse, tá bom, doutor, me deu os exames. Eu só queria que ele me constatasse que não tinha mais nada ali de grave, de doença, de cisto, de pedra. E ele constatou. Então, eu fiquei tão feliz, que eu disse, agora eu vou fazer um curso de passista, de magnetizador, porque, gente, é muito interessante. Então, isso a gente consegue fazer com as nossas mãos, através, sempre, de uma ajuda, tanto do nosso lado, como do lado assistido. Que não queiramos, como eu falo agora há pouco, jorradas de fogos, por ter esse dom, né? Por ter esse poder oculto. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino. Veja que interessante, né? Ele usava dos poderes dele para com todos. Para com todos. Mas, para ele não usou. Ele deixou com que a coisa acontecesse. E nós já temos essa benéfice para nós. Nós temos o conhecimento do autopasse. Nós sabemos o quanto a água que cai de chuveiro sobre a nossa cabeça alivia uma tensão que chega a dar dor de cabeça. Se nós ficarmos embaixo do chuveiro, ouvindo uma música instrumental, uma Ave Maria que seja, um Beethoven, qualquer que seja uma música que nos traga paz, que nos ligue ao alto, a gente vai se perceber que alívio a gente vai receber ali. Se a gente tiver com uma dor e alisar, esfregar, como se estivesse mesmo dispersando, a gente vai sentir um alívio. Por que quando a gente está com uma dor de barriga enorme, a gente faz assim, dor de barriga, dor de estômago? É instinto. Instintivamente, a gente já vai com a mão alisando. E se a gente tiver fé, se a gente tiver ali em prece, não é esfregar só para ela sair dali e arrancar aquele dali, não. É pedindo. É pedindo ajuda ao alto. A gente tem esse poder de autocura. E Jesus não usou aquele sem recorrer aos poderes que ele lhes constituía. Por que Jesus não recorreu aos poderes que ele tinha? Porque ele quis nos exemplificar que ele precisava
exemplificar a nós ali, naquele momento da crucificação, daquelas dores que ele estava sentindo, né? Que há um questionamento, se ele sentia dor, se ele tinha a mesma matéria que nós, que era suscetível à dor, à doença. Não importa. Não importa, o importa é o que ele exemplificou para nós naquele momento. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, veja o que eu falei agora há pouco, é para o Pai, tudo é do Pai. Se a gente vai fazer qualquer coisa que nós formos fazer, independente de ser na casa espírita, independente de ser no trabalho espírita, que nós sempre nos lembremos que somos apóstolos de Jesus, que somos servidores de Deus. Entregou-se à sua vontade. Ele disse, seja o que Deus quiser. Que seja feita a vossa vontade, Pai. Em se tratando dos interesses de si mesmo. Nada o que é para o meu bem, egoisticamente. Tudo é para mim. Tem validade. Enquanto eu não pensar no conjunto, no bem de todos, eu não vou conseguir ser um ser evoluído. Eu não vou estar nos ensinamentos de Jesus. Quando Jesus trouxe aquela lição, que ele estava impresso na casa de Simão Pedro, e chegou os irmãos, e ele falou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Jesus exemplificou naquele exato momento de uma família universal. Mas nós costumamos amar os nossos de sangue. Esse amor incondicional, esse amor que a gente morre por ele, é de sangue, é principalmente filhos e netos. Que a gente sangra, que a gente dá o nosso sangue. Mas esse amor deve ser por todos, porque Jesus falou isso. Somos uma família universal. Somos dependentes um do outro. O que um respira, o outro inspira. Nós somos conectados. E como é que a gente pode dizer que ama a Deus sem amar ao próximo? Como é que alguém pode amar a nós sem amar nosso filho? Agrada a nós? Eu prefiro que ame meu filho. Me maltrate, mas ame meu filho. E Deus? Fica feliz conosco quando a gente denigra a imagem de um irmão? Né? Que seja feita a vossa vontade, Pai. E a vontade dele é que nos amemos uns aos outros. A lição do Senhor é bastante significativa, complementa Emmanuel. Nós temos que parar e refletir cada movimento de Jesus. Tudo que ele passou. Não foi para salvar nós, não, como muitos dizem. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Tem até uma música que diz, né? Mas foi para nos salvar da ignorância. Não é salvar dos nossos pecados, porque na própria Bíblia, que diz que Jesus foi crucificado para nos salvar, na própria Bíblia diz a cada um segundo suas obras. Então, é conosco e é com nós mesmos. Que a gente possa entender as lições de Jesus. E Emmanuel finaliza dizendo o seguinte: é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, veja. E é incrível isso, gente, porque quando a gente busca a felicidade do outro, a gente fica tão feliz de ver a felicidade do outro. É a felicidade do outro que nos faz feliz. É isso que Jesus está querendo dizer para a gente, através de Emmanuel. Permanece o bem dos outros
e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós, a Deus e aos homens, hoje e amanhã. Eu lembro da passagem de Chico que ele diz assim: o bem que nós fazemos será nosso advogado, aonde quer que nós cheguemos. E Emmanuel completa aqui, ó. Distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós. O que vai para Deus são os nossos atos. Todo bem que a gente faz, não vai precisar a gente dizer. Não vai. Nem para ninguém, muito menos para Deus. Que muitas pessoas dizem, Deus está vendo. Mas só diz isso na hora que alguém faz algo ruim. Mas quando a gente está fazendo algo de bom, Deus está vendo também e muito mais. Porque Ele não vai considerar o que a gente fez de mal. Porque Ele não vai nos castigar. Ele não vai nos condenar ao fogo do inferno, como diz alguns entendedores. Ele vai estar sempre nos amando, nos dando chance de entender esse poder oculto, saber que nós temos esse poder oculto. E cada vez nos melhorar, né? Nesse intento de melhorar, de aprimorar esse poder. Porque nós temos esse mesmo poder que Jesus tem. Nós temos. Não na mesma proporção, porque não somos ainda evoluídos igual a Ele. Mas teremos. Quando nós formos puros de coração. Quando nós já estivermos naquela lição, quando Ele traz no Evangelho, vinde a mim as criancinhas. Porque está lá no Bem-aventurado puro de coração essa lição. Quando a gente tiver essa pureza de coração, quando nós formos o homem de bem que o Evangelho também traz, nós vamos poder fazer isso e muito mais. Por isso que ele disse, podeis fazer isso e muito mais, se quiseres, se tiveres vontade. A vontade em si só basta, Sandra? Não. Tem que ter moral. A moral do Cristo. O Cristo tinha moral. Onde ele quer que ele chegasse, ele era o mesmo. Então, pessoal, que nós possamos, né, intensificar em nós essa certeza desse poder oculto, sabermos que nós temos esse poder. Não é Sandra que está dizendo, Jesus falou, Emmanuel fortalece, todas a codificação não, todas as leituras que a gente faz, traz essa certeza e a própria experiência, como eu narrei agora a exemplo da minha amiga. Não sei quem magnetizou ela, não sei quem aplicou passe nela, não sei a casa que ela foi. Ou melhor, a casa que ela foi eu sei. Não sei quem trabalhou ela lá. Mas aconteceu. Aconteceu, tipo que alguns poderiam falar de milagre. Nós sabemos que não é milagre. É projeção, é força, é vontade. Né? E nessa certeza que nós podemos, que nós passemos a buscar isso. Passemos a saber que até com os nossos olhos nós podemos modificar uma cena. Ao olhar para uma pessoa, a gente pode passar energias positivas para aquela criatura, como podemos também passar energias negativas. A gente sabe que tem muitas pessoas que dizem, eita, fulano está com olhado. O que é olhado? Foi passado através do olho. Muitas vezes a gente pode destruir uma pessoa só com o nosso olhar.
E esses poderes ocultos, ele pode ser trabalhado no bem, como muitas coisas a gente vê, e pode também alguém desperdiçar esses poderes. A gente pode trazer como exemplo aqui de desperdício de poder, foi o João de Deus. Que ele fazia curas? Fazia. Tem relatos que ele fazia. Só que ele se perdeu. Como diz a lição de Emmanuel. Ganhou notoriedade, então a vaidade venceu ele. Devemos orar para ele. Porque ele caiu em tentação. E quem de nós aqui estamos longe de cairmos em tentação? Mas ele tinha um grande poder. Não sei se foi lhe tirado, porque a gente sabe que Deus tira também. De repente, ele já tinha perdido e estava ali enganando, né? Tentando continuar com o seu trabalho sem ter mais poder nenhum. Mas ele teve esse poder de cura. E temos muitos que positivamente fazem. Então, que nós possamos ser esse instrumento divino, que nós possamos usar esse poder oculto da melhor forma possível, que vai engrandecer o nosso próximo e que nos melhora. E que nos melhora intimamente. Então, é isso que eu queria trazer para vocês no dia de hoje, né? Que nós estudemos, que nós pratiquemos, que nós nos doemos, né? Possamos nos doar sempre, sempre, porque a gente veio aqui para servir. Jesus, que tinha potencialidade, que tem a potencialidade que tem, veio para servir. E nós não podemos imaginar que estamos aqui para ser servidos, para dizer, venha a nós o vosso reino. Não. Nós temos que buscar o reino. E a gente só consegue encontrar esse reino aqui e agora se a gente buscar Jesus. Se a gente começar a trilhar no seu caminho. Buscar ter a sua moral. Vamos conseguir? Não sei. Mas devemos tentar, devemos persistir. Vamos ter entrave de dizer quem tu és, quem tu era. Vamos ter críticas. Vai ter N coisas para nos fazer desistir. Mas o estudo, como ele diz aqui, estuda, aprimora, é que nos faz crescer na certeza desse poder oculto que não é nosso, mas que ele nos presenteia. Ele nos presenteia momentaneamente. Então, que Deus nos abençoe, que nós possamos entender e praticar os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecida estou por esse convite, por tudo que essa casa de oração e trabalho tem me proporcionado. Espero que todos que possam ouvir esse vídeo, essa gravação, possa intensificamente ter a certeza de que Deus está no controle das nossas vidas, que Deus sempre quer o melhor para todos nós e que nós nunca podemos, Senhor, abaixar a cabeça. Devemos erguer a nossa cabeça e dizer graças a Deus. Nosso irmão Paulo dava graça a tudo e nos ensinou a tudo dar graça. Então, Deus maravilhado, Deus Pai de divina misericórdia, bondade e justiça. Obrigada, meu Pai. Obrigada por estar aqui nesse momento, podendo falar no nome de Jesus. Obrigada por clarear minha mente, as nossas mentes, para um entendimento maior da tua divindade. Que a tua luz, a tua paz, permaneça entre nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja.